Glória a Deus, cumprimento os amados na graça e na paz de Jesus. Amém. A palavra do Senhor diz assim, que Deus, Ele amou o mundo de tal maneira, que Ele deu o seu único Filho. Amar um mundo cruel, como nós conhecemos, e como nós conhecemos no nosso tempo de hoje, e conhecemos, biblicamente falando, nos tempos passados, né? Mas Deus assim mesmo amou esse mundo, né? E o mundo, ele consiste em cada geração. Cada geração que está viva, quando a Bíblia se refere ao mundo, refere-se à geração viva. Porque claro que a Bíblia, Deus se revela através das suas escrituras, como o Luiz já falou, que a palavra dele é para hoje, para todo sempre. Ela se renova, uma palavra escrita aí no Novo Testamento há 2000 anos, mas ela todo dia é nova, né? Todo dia ela é nova. Então, se nós analisássemos, por exemplo, pensássemos na era da industrialização no mundo, né, da indústria no mundo, né, em que ano foi inventaram-se a panela de pressão, por exemplo, o trem, né, que se inventaram, né, se a gente pensasse as invenções do mundo, o tempo, né, quando inventaram a luz, enfim, todas essas coisas, quanto tempo é? Tão pouco tempo faz. Tá certo? E você pensar que a Bíblia foi escrita há 2000 anos, e com toda essa sabedoria que os homens têm hoje, se eles não se aplicarem a conhecer a palavra pelo Espírito, eles não conseguem entender a Bíblia. Por isso que a Bíblia diz que nem todos se dobraram ao Evangelho, nem todos aceitaram a salvação de Deus. Tão grande salvação que o Senhor enviou para o mundo, mas nem todos aceitaram, porque existe aquela rejeição ainda de grande parte dos seres humanos de não aceitarem Jesus, né? Então é importante, outro a gente escuta aí algumas coisas, né? Jesus é somente do povo judeu. Não, a Bíblia é clara, ela fala assim que o povo judeu iria rejeitar Jesus para que o Evangelho fosse pregado para nós, para que nos alcançasse, né? Mas a Bíblia também fala daqueles que foram criados para sempre trombar de frente com Jesus, para que não deixasse a coisa caminhar corretamente ou como deveria caminhar. Se nós olhássemos, por exemplo, para o tempo de Jesus, quando Jesus nasceu, nós iríamos encontrar isso claramente. Alguns homens, algumas mulheres, né, que nós encontramos na Bíblia, em toda a história bíblica, elas creram e esperaram aquilo que foram sendo passado para elas de geração em geração, né, de tempos em tempos, até chegar o tempo preparado. Nós falamos aqui no domingo sobre isso, né? O tempo preparado que Deus enviaria o seu Filho ao mundo. E essas pessoas, elas esperaram, aguardaram isso ansiosamente. Mas muitos, apesar de terem um pouco do conhecimento, eles não acreditavam. Eles queriam ver para crer, né? E se nós olhássemos aqui, até nas palavras que foram lidas hoje já, nós já teríamos só isso para pregar, né? Porque qual é a oferta que o Senhor pede para você hoje, né? O que é mais fácil dar? Ouro ou amor verdadeiro? O que é mais fácil? É mais fácil dar ouro, né? É mais fácil dar misericórdia do que dar. É mais fácil dar ouro do que misericórdia. É por isso que quando Jesus está diante do gasofilácio, ele diz assim que todos aqueles deram do que lhes sobrava, né? Então, quer dizer, dou um pouco da sobra, quer dizer, faço a minha parte, faço a minha obrigação, mas ali havia uma mulher que
deu daquilo que ela não tinha, porque ela, a oferta verdadeira, era a oferta de fé. Como eu só tenho esse, né? Vemos outras partes na Bíblia, né? O homem de Deus falou, faz um bolo, só tem essa farinha. Olha, só tem essa farinha que fazer um bolo, para mim e meu filho comer, e vou morrer, né? Espera a morte, né? Esse é o pensamento do ser humano. Aí chega o homem de Deus e desafia, fala, pega a farinha que você tem e faz um bolo para mim. Será que nós faríamos o bolo para o profeta hoje? Ou será que nós corríamos do profeta, colocaríamos ele para fora de casa e fecharíamos a porta? Então, queridos, quando nós olhamos a questão de fé de muitas pessoas, nós ficamos atônitos com a questão. É por isso que quando o Senhor Jesus falou assim, que o Pai busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, é uma coisa que na letra é muito fácil, mas no espírito não é assim. Por isso que o Senhor tem misericórdia de nós, e nós vivemos uma demanda violenta em nossas vidas, com coisas que nos atrapalham, que de repente nós estamos em baixa, em alta, enfim, para lá e para cá, porque nós não conseguimos viver, e o Senhor sabe disso, e é por isso que Ele tem a misericórdia, é por isso que a misericórdia dEle alcança a tua vida e a minha vida. Porque quando a Bíblia diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, estava lá no princípio da criação, façamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança, em concordância ali, Ele, o Pai e o Espírito, para depois entregar para um mundo corrupto, para uns homens que não conseguem entender, para alguém que não crê, para alguém que não consegue se dobrar diante de tão grande salvação. Mas isso pode mexer com o nosso coração momentaneamente, mas nem isso atrapalhou o Senhor amar você e a mim. Nem isso atrapalhou Ele amar a prostituta, amar o drogado, amar aquele que está vivendo uma vida errada. Isso não atrapalhou. Ele continua amando essas pessoas e querendo que essas pessoas sejam salvas. É por isso que de vez em quando você me ouve falar aqui, quando o apóstolo Paulo, depois de ele teve aquele arrebatamento e viu coisas que ele fala, que eu vi coisas que eu não posso contar, não dá para contar. Ele fala assim, o amor de Cristo me constrange. Eu uso um termo, me deixa estonteado. Porque quando eu começo a pensar no amor de Cristo, se eu começo a pensar, eu fico tonto. Porque a minha capacidade humana, por mais que eu conheça a Bíblia, a si mesmo eu tenho dificuldade de compreender o amor de Cristo. Mas a Bíblia diz que esse amor, ele não foi gotejado no teu coração. Ele não foi colocado com gota-gota no teu coração. A Bíblia diz que esse amor, ele foi derramado no teu coração. Derramado no teu coração. O Senhor Ele não economizou esse amor na sua vida. Mas que amor é esse que eu não consigo compreender? O tanto que Ele suporta cada um de nós, o tanto que Ele nos ajuda, que Ele intercede, trabalha por nós. Porque a maioria esmagadora dos homens, queridos, eles pensam o seguinte: eles acham que simplesmente eu estou vivo aqui porque eu vivi bem, comi bem, eu estou bem porque eu trabalhei bem, porque eu fui mais esperto que os outros, porque eu aproveitei. Sabe por quê? Não tem nada a ver isso aí. Nada. Quando você vai ver no Velho Testamento, todo o Velho Testamento, está aí, por exemplo, para você ver a novela aí, a Jezabel, que eu não concordo com algumas coisas, mas algumas coisas estão certas. Você vê depois aí que Deus não é bom naquela época lá. Mas como que Deus não é bom? Não é bom porque tem uma lei. E a lei, ela tem que ser cumprida. Então quando você vai ver, por exemplo,
todo aquele desfecho daquela questão ali, que eu creio que vai ser bom para muita gente isso, tem coisas que não são boas, mas tem as coisas que são boas, né? E então o que acontece? Deus manda matar tudo aqueles descendentes, acaba com tudo. Né? Aí eu falo assim, mas como que você pode falar que Deus é bom então? O homem só vai conseguir compreender isso, irmão, irmã, quando ele compreender que esse mundo aqui é de Deus, Ele que criou. E aqui Ele só permitiu vir você num espírito, porque Ele te escolheu para você vir num corpo. Pense do jeito que você quiser e entenda segundo a Bíblia, se quiser. Agora, isso aqui é dele. Quer viver bem? Dobre-se a Ele. Quer viver mal? Resista. Simples assim. Quando a Bíblia, vou voltar no assunto, quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, né, para ser o sacrifício perfeito, você tem ideia, se hoje fosse igual ao Velho Testamento, que precisasse ainda sacrificar touros, bodes e rolas, enfim, esses animais, tinha acabado com tudo, com tanto pecado no mundo, meu irmão, minha irmã. Não é? Você ia ver gente arrastando um elefante, o pecado é tão grande que está tendo um elefante para ser sacrificado. É verdade. Agora, quando a palavra de Deus toca no nosso coração, no centro das nossas emoções, quando nós falamos coração, temos que pensar que é o centro das nossas emoções, o centro da nossa vida. Nós precisamos entender que aí a oferta muda. Entende? Porque aí, quando o Senhor fala assim, filho meu, filha minha, dá-me o teu coração, acredita na minha salvação, naquilo que eu tenho para fazer em relação à tua vida. É isso. Não é? Ah, mas nós temos aí um mundo tão ruim, tão mau, tão triste. E não vai parar por aí. Não vai pensar que vai parar, que não vai. Isso não vai parar. Não é? Por quê? Porque o mal, ele precisa ele precisa suscitar o bem. O livre-arbítrio faz com que a ação do mal haja na nossa vida, para que, momento oportuno, nós como seres humanos fiquemos tão tristes com aquela situação, que tomemos uma posição de cair em si como filho pródigo e dizer, pai, eu vou voltar, não sou digno de ser chamado seu filho, vou voltar para ti. E quando o homem toma essa posição, entende? Ele faz essa experiência, e essa experiência ela é feita real. Não existe ateu, não existe religioso, não existe ninguém que não mude, porque eu já vi testemunho, eu vi testemunho de tudo quanto é religião do mundo. Eu não estou vivendo na igreja e pastoreando igreja e vivendo cristão há 5 anos, há 8 anos, são quase 40 anos. É uma geração. E não quero dizer que eu não sei nada. Dizer que eu conheço o Senhor quando? Milésimo. Mas a Bíblia diz assim, aplica-te em conhecer o Senhor. Então, queridos, esse versículo, ele é um versículo tão tremendo quando nós nos aprofundamos nele. Eu já falei aqui que eu vi um homem pregando, conheci um homem lá no Chile, Santiago do Chile, que pregou esse versículo toda a vida dele, somente este versículo. Só esse versículo a vida inteira. Porque ele diz, de maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas aquele que nele não crê morra. Simples assim. Quando você conhece toda a história bíblica, aí sim eu vou dizer que o Velho Testamento vale muito. Porque daí você vai ver
quantas pessoas se implicaram? Já falei outro dia aqui, que se você conhecer, ler os livros dos reis, 1º e 2º de Reis, crônicas, enfim, você vai encontrar ali, né, a vida daqueles que serviram a Deus e daqueles que não serviram a Deus, quanto durou, como é que foi, o que aconteceu com cada um. E como Deus protegeu aqueles que andaram no seu caminho e que entregaram uma vida para Ele, e que tiveram, não é, exatamente o que está no versículo, para que todo aquele que nele crê não morra, né? Quando nós vemos lá no Monte da Transfiguração, Moisés e Elias estavam representando aqueles que creram. O Senhor usa outro termo, falando que Deus não é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus não é o Deus dos mortos, mas dos vivos. Ele está falando de algo que está vivo. Embora não esteja presente, porque Deus é Espírito. E isso é a questão que dá muita confusão, às vezes, nas religiões, porque as pessoas não conseguem entender, né? Não conseguem entender que somente num planeta chamado Terra tem água, tem vida, tem flores, tem planta, tem cores. Até agora não se descobriu nada por aí, nada que tenha nada. Né? Você que descobriu esse dia que eu não estou sabendo. Entendeu? Mas não se descobriu nada ainda. Mas mesmo que se descobrisse, né, não seria dessa matéria. Não. Porque quando a Bíblia fala que Deus fez o homem do pó da terra, mesmo que tivesse em qualquer outro planeta seres vivos, não seria da mesma matéria. Não seria a mesma matéria. Quando a Bíblia diz que Ele soprou em nossas vidas, foi o sopro de vida, o pneuma, né? Esse sopro, a Bíblia fala disso aí, isso é o Espírito de Deus, é da qualidade dele, entende? É da qualidade. E nós temos aqui, né? Voltando para esse versículo, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, morra, não morra, mas tenha vida eterna. Essa vida eterna é a garantia de estar, de ter realmente essa vida eterna. As pessoas levam isso aí, que vida eterna, eu não vou entrar no detalhe aqui, nem discutir o assunto, mas é que é reencarnação. Eu não quero reencarnar mais nenhuma vez aqui, não quero vir mais. Quero viver essa vida boa, do jeito que eu estou vivendo, feliz, passando os meus apertos aqui, e vou vencer, vou combater esse bom combate, e vou nessa carreira, e vou guardar a fé. Mas não quero voltar aqui não, quero vir aqui não, mais. Né? Então, amados, nós podemos entender que a palavra do Senhor, que Deus, Ele amou, e em todo esse tempo, Ele projetou um tempo para mandar o seu Filho, para que mudasse esse quadro. A Bíblia, o Luiz falou outro dia, que aquilo que acontecia no Velho Testamento era sombra do que havia de vir, e tal, realmente era sombra daquilo que havia de vir, Jesus para salvar, para mudar, para colocar, quer dizer, para trazer uma motivação de fé, para que nós possamos crer e viver. Né? Como é que vamos ficar sabendo? Né? Alguém que já reencarnou, ele sabe que tempo ele viveu, ele sabe como ele viveu, quantas vezes viveu, que tempo viveu? Não vi ninguém falar isso com segurança, já vi alguns boatos, né? Mas não vi ninguém com segurança falando e provar isso. Não vi. Não vi. Mas já vi muitos perdidos aí, não é? Tomando pessoas como cavalo. Eu já vi. Eu já vi isso. Então, queridos, é questão de nós conhecermos aquilo que a palavra do Senhor diz e crer ou não. Claro que toda vida vai ter quem crê, toda vida vai ter quem não crê. Isso não vai ter nem... não vai ser diferente nunca vai mudar. Mas a Bíblia diz: a todos quanto o receberam,
todos quantos, somente aqueles que receberam essa mensagem de coração é que são chamados filhos de Deus, que recebem um poder para serem chamados filhos de Deus. Amém? Paramos aí, nossa hora vai embora.